Para o exercício 4 do grupo 1, diz o seguinte: considera num referencial ortonormado OXYZ o plano alfa de equação 2x mais 2y mais 2z igual a 5, a reta R definida pela condição x igual a y igual a z. Qual é a posição relativa da reta R e do plano alfa? Portanto, nós temos aqui então a equação cartesiana do plano alfa e temos as equações cartesianas da reta R. Ora, para estudarmos a posição relativa entre a reta e o plano, é fundamental termos as coordenadas dos vetores normal ao plano e diretor da reta. O vetor normal ao plano alfa é o vetor de coordenadas 2, 2, 2, uma vez que os coeficientes do x, do y e do z aqui na equação são os números 2, 2, 2. Portanto, estas podem ser as coordenadas de um vetor normal ao plano. Vetor diretor da reta R. Aí, o que temos que fazer é olhar para as equações cartesianas e fazermos aqui, portanto, reparem que aqui temos o número 1 aqui a dividir o y, temos o número 1 a dividir o x, desculpem, o y, e temos o número 1 a dividir o z. Portanto, o vetor diretor desta reta vai ser dado por 1 a dividir por 1, uma vez que temos aqui o número 1 a multiplicar pelo x, o 1 a multiplicar pelo y e o 1 a multiplicar por z. Portanto, é 1 sobre 1, portanto dá 1, 1 sobre 1 novamente, 1 e 1 sobre 1, que dá 1 novamente. Temos aqui o vetor diretor da reta R. Vou só aqui relembrar que, por exemplo, se eu tivesse as equações, vamos pôr aqui um exemplo, se eu tivesse as seguintes equações cartesianas para a reta R, por exemplo, 2x mais 3 sobre 4 igual a 3y mais 1 igual a 2z, por exemplo, imaginem. Nesse caso, um vetor diretor da reta seria o vetor de coordenadas 4 sobre 2, 1 sobre 3 e 1 sobre 2. Ok? Por exemplo, se tivéssemos a reta cujas equações cartesianas fossem 2x mais 1 igual a y, por exemplo, e z igual a 4. Reparem que neste caso a variável z, digamos que não está aqui em relação com as outras duas, está isolada, automaticamente significa que a componente z do vetor vai ser 0. Okay? Relativamente depois aqui ao x e ao y, aí fazemos a mesma lógica. Portanto, 1 sobre 2 e aqui 1 sobre 1, que vai dar 1. Tá bom? Só para relembrar aqui um pouco como é que tiramos as coordenadas de um vetor diretor da reta quando temos as suas equações cartesianas. Ora, temos então, aqui voltando aqui ao nosso problema, temos então que estas são as coordenadas do vetor normal ao plano alfa e estas são as coordenadas do vetor diretor da reta R. Relembrar que uma reta, vou fazer aqui um desenho, uma reta é perpendicular a um plano se o vetor diretor da reta, que é um vetor aqui com a mesma direção da reta, é um vetor colinear com o vetor normal ao plano. Ok? Portanto, o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano têm que ser vetores colineares. Okay? Ora, neste caso, o vetor normal ao plano e o vetor diretor da reta são de facto colineares porque o vetor normal ao plano alfa é o dobro do vetor diretor da reta R. E, portanto, nós sabemos que quando um plano quando dois vetores são colineares, se eles tiverem coordenadas múltiplas. Portanto, não há dúvida neste caso que a reta R é perpendicular ao plano alfa. Já agora, se a reta fosse paralela ao plano alfa, por exemplo, vamos ver aqui o caso. Se a reta fosse paralela ao plano alfa, vou desenhar aqui uma reta paralela ao plano, reparem que nesse caso o vetor normal ao plano acaba por ser um vetor perpendicular aqui
ao vetor diretor da reta. Portanto, a reta é paralela ao plano. Se o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano são perpendiculares, a reta é perpendicular ao plano se o vetor diretor da reta e o vetor normal são, no fundo, colineares. Ora, atendendo àquilo que nós já deduzimos aqui, concluímos que a opção correta é a opção A. Ok? Passando agora para a resolução do exercício 5. Relativamente aqui ao exercício 5, temos o seguinte. Na figura, encontra-se uma representação gráfica da função g, de domínio R exceto 0. Sabe-se que para x pertencente a R+, g é definida por esta expressão analítica. A reta R é tangente ao gráfico de g no ponto da abscissa A, isso é verdade. No ponto A, peço desculpa, de abscissa 1 sobre Ln de 2. Portanto, o ponto A tem de abscissa 1 sobre Ln de 2. E para além disso, a reta R é a assíntota do gráfico de g quando o x tende para menos infinito. De facto, quando o x tende para menos infinito, o gráfico de g está-se a aproximar cada vez mais aqui da reta R. Qual é o valor do limite de x sobre g de x quando o x tende para mais infinito? A primeira coisa que nós notamos é que o limite que me estão aqui a pedir faz lembrar a expressão que nos permite determinar o declive da assíntota quando x tende para menos infinito. Bom, a única coisa que não está correta aqui é que esta fração está invertida. Mas isso não há problema. Podemos dividir ambos os membros da fração por x e ficamos com a seguinte situação. Ficamos aqui com 1 sobre o limite, quando x tende para menos infinito, de g de x sobre x. Ok? Ora, este limite, de facto, representa o declive da assíntota do gráfico de g quando o x tende para menos infinito. Portanto, essa é a nossa preocupação, saber qual é o valor desse declive. Como diz aqui que a minha reta R, que é essa assíntota, é tangente ao gráfico de g no ponto de abscissa 1 sobre Ln de 2, o seu declive vai ser dado pela derivada, pelo g' de 1 sobre Ln de 2. Portanto, o declive da reta R, vamos pôr aqui uma nota, o declive da reta R, da reta tangente, vai ser dado pelo g' de 1 sobre Ln de 2. Ok? Ora, vamos então obter o g' de x, a expressão analítica da função derivada de g, isto para x pertencente a R+, e nesse caso então temos que derivar aqui esta função, ficando com a derivada de x sobre o Ln de 1/2 vezes x. Portanto, ficamos com 1 sobre... O Ln de 1/2 podemos pôr aqui Ln de 2 elevado a menos 1 vezes x. E, portanto, ficamos com 1 sobre... Este menos 1 pode ir cá para trás a multiplicar. Menos Ln de 2 vezes x. Ok? Ora, sendo assim, o g' de 1 sobre Ln de 2, que representa então o declive da reta tangente ao gráfico de g no ponto da abscissa 1 sobre Ln de 2, que é aqui este ponto A, vai ser dado então por 1 sobre menos Ln de 2 vezes 1 sobre Ln de 2. Ou seja, ficamos aqui com 1 sobre menos 1, não é? Porque este corta com este. Ficamos então aqui com menos 1. Tá bom? Ora, se formos aqui agora, já sabemos então que este menos 1 é o declive. Portanto, este valor aqui acaba por ser o declive da minha reta R e, portanto, este limite que representa o declive da assíntota, que é o declive da reta R quando o x tende para menos infinito e, portanto, o valor aqui é menos 1. Portanto, menos 1, a opção correta é a opção C. Ok? Terminamos assim o exercício 5. Passando agora para o exercício 6. O exercício 6 é um exercício bastante importante. Tem aqui algumas ideias muito interessantes. E diz o seguinte. De uma função f derivável em R, sabe-se que f' de A é igual a 0 e que o f duas linhas de A é igual a menos Ln de seno de A com A pertencente ao intervalo de 0 a π, exceto π meios.
Pode afirmar-se que f de A é o máximo relativo de f de A é um extremo relativo de f de A é um ponto de inflexão no gráfico de f, ou que f de A é o mínimo relativo de f. Ora bom, primeira observação. Sabemos que o f' de A é igual a zero. Portanto, A é um zero da derivada. Isso implica que podemos ter aqui três situações para o gráfico da função f. E, portanto, temos aqui três situações possíveis. Uma, vou aqui desenhar, o gráfico de f é algo deste género aqui. Aqui temos aqui o ponto de abscissa A. Naturalmente, neste caso, o declive da reta tangente, isto vai ficar um bocadinho mal, mas vocês já conseguem imaginar, o declive da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa A é um declive zero, daí o f' de A ser igual a zero. Podemos ter uma segunda situação, que é o gráfico de f ser assim, e portanto, aqui temos o ponto de abscissa A, e mais uma vez ali a reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa A, mantendo aqui as cores, mais uma vez, é uma reta de declive zero, o f' de A é zero. E ainda podemos ter uma terceira situação, mais rara, mas que às vezes acontece, que é o gráfico de f ser mais ou menos desta forma. Portanto, imaginem que aqui temos o ponto A, o declive da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa A vai ser zero também, porque a reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa A, isto se puxarmos ligeiramente mais para cima, vai ser zero mais uma vez. Portanto, podemos ter estas três situações. Claro que nesta situação, naturalmente, o f de A é um mínimo. Nesta situação, o f de A é um máximo. E nesta situação, o f de A nem é máximo, nem é mínimo. Ok? Isto tem a ver até com uma questão que falámos na aula, que eu referi que nem sempre os zeros da derivada, quando nós obtemos os zeros da derivada, e aqui o A é um zero da derivada, tendo em conta a informação, nem sempre os zeros da derivada vão produzir extremos na função f. Tá? E temos aqui o caso em que isso não acontece. Agora, a questão é, qual das afirmações é que é correta? Temos aqui que o f duas linhas de A é igual a esta expressão que aqui está. Ora, reparem que, se porventura estivermos nesta situação, o f duas linhas de A, garantidamente, será um número positivo. Porquê? Porque naquela zona, naquela vizinhança, o gráfico da função tem a concavidade voltada para cima e, portanto, a sua derivada é positiva. E neste caso aqui, o f duas linhas de A teria que ser negativo, porque nesta vizinhança a concavidade está voltada para baixo. E nesta situação aqui, o f duas linhas de A seria igual a zero, porque temos aqui um ponto de inflexão. Ok? Portanto, nós vamos conseguir perceber se o nosso f de A é máximo ou mínimo, ou seja, se o gráfico da função f é desta forma ou desta forma, analisando o sinal da segunda derivada, percebendo se ela é positivo, negativo ou nulo. Atendendo ao que temos aqui, às informações que temos aqui, nós sabemos que o A pertence, temos aqui que o A pertence ao intervalo que vai de 0 a π, exceto o π meios. Ora, isto em termos de círculo, vou tentar aqui fazer o círculo trigonométrico. Ora, isto em termos de círculo, não vai ser fácil fazer um círculo aqui. Já é difícil em papel, aqui ainda é muito pior. Ora, atendendo aqui à situação de que o A varia de 0 a π, portanto, a partícula vai se deslocar desde 0 até ao π, portanto, vai escrever um arco de 0 radianos até π radianos. Vai andar por aqui, nestas posições todas. Mas atenção, não chega
Digamos, quando chegar aqui ao π-meios, dá um salto, não chega ali ao π-meios, não chega a ser π-meios, a amplitude do arco, descrito pela partícula. E reparem que em qualquer uma destas situações, em qualquer uma destas posições da partícula, o seno dela vai ser um número que está entre 0 e 1. Por isso, daqui podemos concluir que se o A pertence de 0 a π exceto a π-meios, o seno de A é um número que está entre 0 e 1. Ok? Portanto, se o seno de A é o número que está entre 0 e 1, o número que está a entrar aqui, digamos que o objeto da função Ln, é um objeto que está entre 0 e 1. Se recordarmos o gráfico da função Lnx, que eu vou aqui representar, o gráfico da função Lnx é algo semelhante aqui, algo semelhante a isto. Temos aqui o ponto, este pontinho está aqui é o ponto da abscissa 1, e reparem então que se eu escolher um qualquer objeto entre 0 e 1, qualquer que ele seja, a sua imagem nesta função é negativa. Ora, como o seno de A é um número entre 0 e 1 e o seno de A é o objeto da função logaritmo, sendo assim, então o Ln de seno de A é um número negativo de certeza absoluta. Portanto, daqui concluímos que se o seno de A está entre 0 e 1, o Ln de seno de A, como o seno de A é um número entre 0 e 1, a sua imagem pela função logaritmo vai ser de certeza um número negativo, o que implica que o menos Ln do seno de A é positivo. Sendo assim, concluímos que o f duas linhas de A é um número positivo. Ora, se o f duas linhas de A é positivo é porque estamos nesta situação. Temos então que o f' de A é 0 e que o f duas linhas de A é positivo. Daqui se conclui naturalmente que estamos nesta situação gráfica e que, portanto, o f de A é mínimo relativo. Daí a opção correta ser a opção D. Ok? Bom, terminamos aqui então o exercício 6. De seguida passaremos para os restantes exercícios 7 e 8.